vou deixar uma reflexão breve, tá, de um texto que eu li hoje em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3. E eu vou ler aqui rapidinho. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhe pagou o tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônicos, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá, para destruí-lo como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essa desgraça aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés. Que eu, até aqui, né, tem um capítulo inteiro ainda pela frente, mas até aqui o Senhor já falou comigo que muitas das coisas que acontecem na nossa vida é pela desobediência, né? A gente sempre fala em desobediência, em pecado, só que aqui o próprio Deus enviou, né, que acontecesse, permitiu que acontecesse essas coisas com Judá. E às vezes a gente fica culpando o inimigo, a gente fica culpando o nosso irmão, a gente fica culpando a economia, a gente fica culpando todo mundo. De menos olhar pra gente e ver quantas vezes Deus foi misericordioso e falou, olha, volta. Às vezes Deus pede pra gente fazer um propósito de jejum, a gente não faz, vai postergando isso, vai empurrando com a barriga. Às vezes Deus pede pra voltar atrás, pra se reconciliar, pra perdoar, ou pra abandonar realmente um pecado, ou pra voltar pra presença dele. E às vezes a gente vai por saber que Deus é amor, por saber que Deus vai nos perdoar, por saber que nós temos ali o perdão, a gente vai vivendo todos os dias, mas esquecendo todos os dias colocar em prática o que Deus colocou para que a gente fizesse. E aí o próprio Senhor, né, permitiu que Judá tivesse ali, né, sofrido, fosse expulso. Então, até aqui, né, vou iniciar amanhã, né, a semana com essa reflexão que veio realmente de confronto. A gente vai começar toda segunda-feira com mais uma segunda-feira? Será que não é hora de começar a segunda-feira com alguma coisa diferente? Será que não é hora realmente de pedir perdão por aquilo que você sabe que você já até pediu perdão, mas você não mudou? Então você continua pedindo perdão, mas continua com as mesmas atitudes. Então você continua falando que vai fazer, que vai mudar, que vai acordar cedo, que vai orar de madrugada, que vai jejuar, mas não faz. E aí quando vem o juízo, e aqui você viu quantas coisas, né, que o Senhor mandou, ó. Então o Senhor enviou bandos de saqueadores. Saqueadores, eles vêm pra roubar, eles vêm pra fazer confusão. Babilônicos, sírios, moabitas, amonitas. Gente, assim, não veio um problema só, sabe? Veio de todos os lados. E às vezes a gente olha ao redor, a gente fala assim, nossa, tá acontecendo tanta coisa, tá vindo problema de lá, problema daqui, problema da esquerda, da direita, de cima, de baixo, e é problema financeiro, problema no casamento, é doença, é muita coisa ao mesmo tempo. E a gente começa a pensar que quem tem autoridade sobre a nossa vida é o Senhor, então é Ele mesmo enviando pra você despertar, pra você voltar, pra você se arrepender, pra você refazer a rota, pra de repente, assim como eu tive, que eu tô lendo a Bíblia agora, é domingo à noite, assim como eu tenho que ver esse impacto, né? Então amanhã, quem sabe pela madrugada, clamar, buscar o Senhor, fazer algo diferente. E é essa palavra de hoje, né? Que você refaça a rota, que assim como eu, que amanhã, por ser segunda-feira, né? Eu poderia ser terça ou sábado, mas que você possa fazer algo diferente, sabe? Que você possa ver o profeta que Deus enviou e pediu para você voltar para o caminho do Senhor e ouvir e voltar para o caminho do Senhor, ou entregar aquilo que o Senhor tem te pedido, né? Se for obediência, se for devocional, se for um sacrifício, se for uma renúncia, se for, né, um vício, entrega ao Senhor, refaz o caminho, né? Eu vou ver se eu continuo com esse capítulo até terminar, porque tem muita coisa aqui que dá pra gente, né, aplicar na nossa vida. Então eu não quis usar o capítulo inteiro, por isso que eu fiz só até o 3, o versículo 3, pela quantidade de ensinamento que tem, e eu vou tentar continuar amanhã. Mas que você possa ter escutado da parte de Deus, que assim como Deus enviou profetas, né, pessoas para alertar aquele povo para abandonar o pecado, para voltar, né, para os pés dele, para reconhecer ele como único Deus Salvador, que você possa fazer isso também. Fazer aquilo que o Senhor tem te pedido, aquilo que o Senhor tem mandado, aquilo que o Senhor tem ordenado. Amém?